Rapaziada, os caras, mano, quer prejudicar a gente de qualquer jeito, rapaziada. Ainda os caras falam que o Brasileirão tá manchado. O Alan, rapaziada, está suspenso no jogo contra o Santos. O Palmeiras tentou o efeito suspensivo, mas não conseguiu. Diferente do Bruno Henrique, né, do Flamengo, que tá jogando com efeito suspensivo. Era pra ser banido do futebol brasileiro por causa de aposta, mas o cara tá jogando. Enquanto o Alan tá suspenso no jogo contra o Santos, rapaziada. Então vamos aqui com esse vídeo que eu trouxe pra vocês. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like e vamos pro vídeo. Para vocês. Já falar do Palmeiras agora, e o Palmeiras já tem uma notícia bem ruim em relação a recurso ao julgamento do pleno do STJD. Vou trazer a Gabi Ribeiro para falar para a gente sobre isso, minha amiga. Bem-vinda ao Taon. A lista de desfalques do Palmeiras já era grande e essa manhã ganhou mais um nome, né, minha amiga? É isso, Joana. Fica ainda maior. Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente no Taon. Alan está suspenso para o próximo jogo. Ele que estava sendo julgado por causa de uma suspensão que ele sofreu lá em julho, no jogo contra o Fluminense, uma cotovelada que ele deu no Samuel Xavier, cumpriu a suspensão automática, só que havia sido julgado em primeira instância com 2 jogos de suspensão, já cumpriu 1, agora vai cumprir no próximo jogo. Mais um dos desfalques do técnico Abel Ferreira para o próximo jogo. Agora, ainda falando desse último jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras que ontem perdeu para o Mirassol, um jogo em que o Palmeiras foi muito questionado pelo desempenho, muitos torcedores comparando, inclusive, o jogo contra o Mirassol ontem ao jogo contra a LDU, que o time teve muita dificuldade. O primeiro jogo contra a LDU, claro, lá no Equador, um dos piores jogos do Palmeiras na temporada. Palmeiras que teve muita dificuldade para marcar, teve muita dificuldade para encontrar espaços. Mirassol, claro, que tem oferecido aí muita resistência e que também foi um time muito elogiado pelo técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva. Agora, a grande questão é que o Palmeiras tem sido questionado pelo desempenho contra times que estão no G6 do Campeonato Brasileiro. E se a gente pega o retrospecto dessa temporada, em 10 jogos contra times do G6, o Palmeiras só teve uma vitória, que foi contra o Botafogo. Ou seja, é um desempenho que deixa a desejar, pensando nos times da ponta de cima da tabela. Agora, ontem, quando questionado sobre isso, o Abel disse que o Palmeiras não joga só contra times do G6, não vê um problema tão grande em o Palmeiras ter tanta dificuldade assim contra os times que estão no topo da tabela, que o Palmeiras enfrenta gente do G7, G20, e que o que interessa é o todo do campeonato. Elogiou também o desempenho do Mirassol e disse que o que preocupa ele é o fato de o Palmeiras não ter sido tão combativo e não ter apresentado um estilo de jogo muito consistente na partida de ontem. Fato é que o técnico Abel Ferreira vai ter uma semana aí para trabalhar, porque no próximo sábado o Palmeiras joga pelo Campeonato Brasileiro, a partida atrasada contra o Santos, ainda da época lá da Copa do Mundo de Clubes, e o Palmeiras que vai chegar aí a esses 33 jogos do Campeonato Brasileiro. Empatar aí com o Flamengo nesses 33 jogos, né, os 2 únicos times que jogam. Como a gente falou, lista de desfalques intensa, porque tem jogadores que estão com as respectivas seleções, os paraguaios, o Vitor Roque está com a seleção brasileira, Flaco Lopes com a Argentina, agora o Alan está fora por suspensão, Andréas Pereira também fora por suspensão, e ainda fico esperando a lista dos uruguaios, Joana, que também pode sair e desfalcar ainda mais o Palmeiras. Ah, já saiu, amiga. Os uruguaios tudo convocado. O M. Martínez, o Facundo e o Piquerez, ou seja, pelo menos 8 desfalques o Palmeiras já tem confirmados para esse jogo contra o Santos. Boa notícia para o Santos. Para o Palmeiras, e ainda ganhou mais essa do Alan, que então não conseguiu reverter a punição, né? Já cumpriu 1, vai ter que cumprir mais 1 aí nesse jogo contra o Palmeiras. Minha amiga, muito obrigada pelas suas informações, acompanhando o dia seguinte do Palmeiras. Enfim, vamos... Um pontinho só em 5 rodadas? Isso é legal. Pode custar o título, os piores desempenhos contra os times do G4 do Brasileiro. Então o Palmeiras tem só 2 pontos. O São Paulo tem 2 também. Grêmio, Sport e Juventude. Mas chama atenção porque, claro, a gente está falando aí de Juventude, Sport, estão na zona do rebaixamento, Grêmio meio de tabela e o São Paulo também, né? Então o Palmeiras, apesar de ser líder da competição, tem só 2 pontos contra os times do G4. Fraquíssimo, né, o desempenho. Fraco. Vamos lá com o Vinícius Nicoletti, antes da gente analisar isso. O Vinícius trouxe essa informação pra gente mais cedo, não é, Vinícius? Não só contra a G4, mas contra o próprio G6, o desempenho é ruim. E tem mais uma notícia ruim pro jogo contra o Santos, Vinícius? Exatamente, Bruno. Abraço para você novamente. Uma péssima notícia, porque o Alan, que foi expulso na partida contra o Fluminense, ele pegou 2 jogos de suspensão, cumpriu a automática e estava atuando com efeito suspensivo. Hoje, o pleno do STJD analisou o caso,
fez o julgamento e manteve 2 jogos de suspensão. Isso quer dizer que ele vai cumprir essa suspensão no próximo jogo do Palmeiras, que será contra o Santos na Vila Belmiro, rodada adiada, 13ª rodada. Então aí somam 9 desfalques do Palmeiras para essa partida, os 7 jogadores que estão disputando os amistosos nessa data FIFA, Andreas Pereira, que está suspenso, e agora o Alan, também suspenso pelo STJD. Muitos problemas para o técnico Abel Ferreira armar o time. A boa notícia é que é um time que disputa a condição de se livrar do rebaixamento, está na parte de baixo da tabela, e o Palmeiras tem um bom desempenho contra essas equipes. Já no G6, né, que você citou aí, apenas 1 vitória, são 10 jogos, 6 derrotas, 3 empates e apenas 1 vitória, estendendo aí esse confronto para os times do G6, Botafogo e Bahia. Só venceu o Botafogo entre todas essas equipes. Realmente é uma situação que fica evidente no Palmeiras e, claro, uma preocupação para o técnico Abel Ferreira, um time que disputa o título contra o Flamengo e está na frente por 1 vitória a mais. Então será uma reta final aí realmente de muitas emoções, e o Abel Ferreira também vai ter que corrigir essa questão que ele sentiu aqui em Mirassol, na partida no interior de São Paulo, por conta da questão técnica, tática e também anímica. O Palmeiras esteve muito abaixo no desempenho, no espírito, na vontade. O Mirassol foi superior em todos os quesitos, como destacou o próprio técnico Abel Ferreira. Então, próxima partida, semana de treinamento, com vários desfalques, e o Palmeiras precisa superar mais essa dificuldade para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, na briga pelo título. Bruno. Boa, Vinícius. Obrigado. Então, Vinícius confirmando o Alan, então, suspenso para a partida contra o Santos. Palmeiras com os desfalques, então, do Alan, do Andrés Pereira, também suspenso, além de todos esses outros que foram convocados. Agora, vocês lembram aqui o nosso touch do Dia dos Pais? Quem é pai de quem? Lembra, Jailson? Claro que não, né, cara? Não lembra? Não, pô. Dia dos Pais. É que aquele foi bem polêmico e repercutiu muito. E lá a gente colocou o quê? Que o Mirassol era pai do Palmeiras. Foi. Lembra, Mário? Não lembro, não. Não lembra? Então Não. pode recuperar aí. A gente colocou: o Mirassol é pai do Palmeiras, porque já tinha goleado de 6 e tal. E ontem foi pai do Palmeiras de novo, Mário. Foi, mas dentro de casa tem sido pai de todo mundo, né? É verdade. Isso Pai aí de não- todos. É, pai de todos. Ali, quem manda na minha casa sou eu, sabe aquela coisa? O Mirassol foi mais ou menos isso ontem, né? Assim, a gente tem elogiado muito aqui, né? O trabalho de toda a equipe do Mirassol, clube, presidente, enfim. E ontem, mais uma vez, um time... A entrevista de final de jogo do Gabriel, que faz o gol, ela reflete muito, né? Porque ele reforça a importância de vencer um time como o Palmeiras, que não perde de ninguém, mas aí depois ele fala, a gente também não tem perdido, né? De ninguém, principalmente dentro de casa. Então é muito legal de acompanhar toda essa história, e o Palmeiras teve dificuldade. O Mirassol é um time que cobre muito bem ali, dificultou a vida do Palmeiras de encontrar espaço. E ao mesmo tempo, os 2 gols que o Palmeiras tomou não costuma tomar, Jailson. O primeiro ali, um espaço, né, que acabou surgindo ali pelo lado direito, e o Gabriel faz a finalização muito bem, aí o Carlos Miguel acabou, ele tenta abrir, né, para justamente evitar o chute cruzado, e a bola acaba passando ali embaixo das pernas dele. A gente estava falando até que em off com a Mari P, né, que como o Mirassol cobre muito bem o espaço, porque você vê o Reinaldo avançando bastante e tem sempre algum volante na cobertura pelo setor. Então, o Palmeiras ontem, que eu percebi assistindo o jogo, é que o Palmeiras ficou na dúvida. Se subia para fazer a marcação-pressão ou se ficava um pouco mais ali no meio do campo, porque quando subia o Mirassol não se assustava. Muito bem treinado, né? Todos os jogadores ali sabem, olham bem as costas, conseguem mapear rapidamente e ver onde o seu companheiro vai estar. Então o Palmeiras tentava subir a pressão, em 2, 3 toques na bola o Mirassol conseguia sair e avançava. Foi o retrato que a gente não viu no segundo tempo. O Abel Ferreira conseguiu encaixar bem a marcação, botou o Alan ali para fechar o meio, e aí o Palmeiras foi empurrando o Mirassol para trás, que acabou vivendo ali de bola para frente, e o Chico da Costa, quando entrou, né, fazendo pivô. Mas ali já estava 2-1 pro Mirassol. Então, assim, é um time muito bem treinado, e o Palmeiras encontrou, sim, dificuldade. Mesmo depois colocou o time todo para frente, não conseguiu empatar o jogo. Mais um ponto, o jogo ficou nervoso pro Mirassol depois do gol do Vitor Roque, né? Porque Sim. todo mundo pediu pro gol ser anulado, enfim, a torcida. E isso não foi motivo para voltar pro segundo tempo e desestruturar, enfim, de não conseguir mais executar o plano Quem de se jogo. desestruturou na reta final do primeiro tempo foi o Palmeiras com aquele gol que tomou, Mário. Exatamente, exatamente. Então, Agora, o assim, que é que explica esse desempenho ruim? E não é a primeira vez, no ano passado foi isso também. O Abel disse que não é um problema isso. Porque se no final do campeonato, quem tiver mais pontos vai ser campeão, e ele soma ponto contra outras equipes. É um problema ou não para ele?
Então, ontem o Gomes fala da parte física, né? Ele fala de um jogo fisicamente cansado. E o Mirassol, ele se aproxima mais ou menos do que eu falei do Botafogo na temporada passada, que ele convida o adversário para jogar. Assim, ele não te dá a opção de não sair para o jogo. E fisicamente ele é forte também, né? No que ele pede para o adversário fazer. O Palmeiras, ele teve que trabalhar ontem, né? Esse jogo um pouco mais movimentado. Então, talvez, eu acho que pode ser um ponto da gente observar se fisicamente mesmo tá pesando pro Palmeiras. Dessa sequência vai se contar desde aquela partida de ida da LDU contra a LDU na Libertadores, aí isso, os clássicos, né? Jogo contra o Flamengo. Isso pesou ontem, Jailson? Principalmente contra o Mirassol, né? Que a gente já tá falando desde o início da temporada que foi o único time que soube aproveitar, que só disputaria essa competição. Então, o Mirassol sempre vai estar sobrando em relação a gás, em relação a físico, em relação aos outros times. Isso daí é óbvio. Então, assim, o Mirassol ele consegue fisicamente ir vencendo os seus duelos. E é o que a Mari falou, ele convida o adversário a correr, você tem que correr. E aí o Mirassol, fisicamente em dia, trabalha melhor. Mas isso daí, enfim, ano que vem, o Mirassol vai experimentar o outro lado da moeda, que é justamente estar na Libertadores, e a gente vai ter que ver qual vai ser o planejamento da equipe em relação a montar o elenco para mais competições, que merecidamente, provavelmente, né, disputará a Libertadores no ano que vem. E não vai ter descanso pro Palmeiras. Pessoal, que situação complicadíssima aí do nosso Palmeiras para enfrentar o Santos, rapaziada. Um jogo bem complicado e se complicou ainda mais com mais uma baixa, né? Não sei se vocês estão por dentro de todas as baixas do Palmeiras aí, por causa de convocação, cartão amarelo também, né? Então, é isso aí. Vamos ver o que mais aconteceu aqui, ó. Palmeiras, pessoal, chega a 9 baixas contra o Santos com a punição de Alan. Mano, e a gente vê, pessoal, o seguinte. A gente analisa dois cenários. A gente vê o cenário do Flamengo, né, onde Bruno Henrique teve aquela situação envolvendo o cartão amarelo forçado no jogo contra o Santos, onde ele teve uma punição de apenas 12 jogos e mesmo assim tá jogando com efeito suspensivo. Já o Alan, que foi uma expulsão, né, no jogo contra o Fluminense, se não me engano, e teve 2 jogos de suspensão, né? O primeiro já cumpriu já, e esse foi julgado hoje, né? E infelizmente a gente não conseguiu o efeito suspensivo dele, rapaziada. Mano, nada a ver a situação. Não sei como pode ser as pessoas compararem a situação, né? Falar que o Palmeiras tá jogando do mesmo jeito que o Flamengo tá jogando. Bruno Henrique ali, né? Com o efeito suspensivo, o Alan também. Mano, são totalmente diferentes. O Alan foi caso de um lance besta ali. Já o outro, rapaziada, foi, mano, aposta, rapaziada. Aposta, mano. O cara foi envolvido naquele bagulho de situação de aposta ali e foi punido por isso. Tinha que ser banido, na minha opinião. Então, as baixas são Piquerez, Emiliano Martins, Facundo Torres, né, que foram divulgados hoje na seleção do Uruguai, ali convocou eles. Outros nomes também são Gustavo Gomes, Sousa, na seleção paraguaia, Flaco Lopes. Ainda bem que não convocaram, né, o Aníbal, porque da última vez ele foi. Se fosse também ia complicar mais ainda. Vitor Roque, Andréas Pereira, que tomou um cartão amarelo ontem no jogo contra o Mirassol e também é desfalque para esse jogo, pessoal. Além desses nomes, Palmeiras tem no departamento médico, né, o Everton, Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, né, que pode retornar em breve aí. Mas, então, são esses desfalques, 9 desfalques ao todos. Por enquanto, tá? O jogo tá longe ainda, se não me engano é sábado, então, não sei, esperamos que nada aconteça até lá, mas vai lá saber, né, pessoal? Então é isso aí. Se vocês acham que o campeonato continua manchado, coloca nos comentários aí, né? Porque muita gente falou que o campeonato tá manchado, mas estão prejudicando mais o Palmeiras do que beneficiando. É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.